Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo pelo Facebook.
Eis a doação perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz silencioso. Aos poderosos a serviço do pecado, julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a distinção e o prestígio não têm lugar. Nele somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero agradecer a você que está nos acompanhando e dizer muito, mas muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você pudesse compartilhar para que mais pessoas tivessem a oportunidade de participar desta celebração. Eu não sei se vocês se recordam o que eu pedi para cada um de vocês. Onde vocês estiverem, na casa de vocês, para vocês providenciarem um crucifixo, porque na hora em que nós vamos fazer aquela adoração, o beijo à cruz, ao crucifixo, você não pode estar aqui, porque você está na tua casa. Então aí na tua casa você vai fazer aquele momento de adoração ao Senhor na cruz, do beijo no crucifixo. Então, por favor, preparem aí, dá tempo, porque depois da liturgia da palavra, depois da oração universal, que é adoração à cruz. Então dá tempo, vai se preparando e a gente agradece muito mesmo a vocês. Vamos ouvir o que o Senhor nos fala
nesta tarde. A palavra nos conduz para dentro do mistério salvífico e do amor de Deus que se entrega por nossa redenção. Como ainda podemos ser ingratos com Deus que nos ama assim? Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos convidais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele
mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Sou eu. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha,
não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou entre eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui.
Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte um rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes, os judeus, disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas
em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados internautas, a você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, do seu país, da sua cidade, nós queremos agradecer. Agradecer porque você fez da sua casa um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus. Hoje, toda a nossa liturgia fala de tudo aquilo que Jesus passou e viveu, tudo aquilo que Ele viveu foi por você. Foi por você, foi pela humanidade, você faz parte dessa humanidade. Então, todo o seu sofrimento, todas as dores, todas as humilhações, como nos diz o profeta Isaías através do servo sofredor, ele foi tão brutalmente violentado, agredido, que ele estava totalmente desfigurado. Ninguém tinha coragem sequer para olhar para ele, de tantas feridas que ele tinha. E cada ferida dessa lembra o nosso pecado. Ele carregava as nossas dores, os nossos pecados, os nossos sofrimentos. Era isso que Jesus estava fazendo quando ele carregava as suas feridas, estava todo marcado. Meu filho querido, minha filha amada, ainda hoje, nos dias de hoje, quando Jesus vê uma pessoa marcada pelas drogas, as drogas trazem feridas profundas na casa, na família, no lar, a doença, o desemprego, a fome, a miséria, tudo isso daí, com toda certeza, é algo que deve incomodar cada um de nós, porque Jesus não aceita quando vê lares desfeitos, adultério, traição, quando ele vê que realmente nós não estamos dando valor e importância para a vida. A vida é o nosso bem mais precioso. A vida não substitui, não tem substituto para a vida. A vida, ela precisa ser vivenciada a cada dia, a cada momento, a cada instante, com as pessoas que Deus colocou na nossa família, no nosso trabalho, com quem nós convivemos. Então vamos pedir para Deus hoje que Ele nos ajude a vivermos de fato esse dia da sexta-feira da paixão, morte de nosso Senhor e Salvador. Olha tudo o que aconteceu, desde Caifás, quando ele deu aquela ideia para os sumos sacerdotes e o grupo dos fariseus: é melhor que um só venha a morrer do que toda a nação perecer, de toda a nação sofrer as consequências de uma pessoa. Foi naquele dia, naquela reunião, que eles tomaram a decisão
de matar Jesus, de eliminar Jesus. Tinha um santo da igreja, muito conhecido, que ele fez para Deus um pedido, que Deus concedesse a ele a graça de sentir um pouco do sofrimento dele, um pouco do sofrimento de Jesus, porque o sofrimento de Jesus foi muito grande. Quanta humilhação, zombarias, insultos, julgamentos, tudo isso que ele passou, a humilhação de carregar aquela cruz desde o pretório, lá onde ele foi julgado, até o lugar da crucificação. Então foi um caminhar por aquelas ruas estreitas, por aquelas ruas de pedras, por aquelas ruas frias, caminhar conduzindo aquela cruz. Quando ele conduzia aquela cruz, é cada um de nós que ele também conduzia, para que nós não venhamos a nos perder, mas para que a gente tenha um caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. E Jesus foi condenado, foi executado, foi morto. E hoje aqui nós queremos lembrar do que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano, às vezes, se ele não for bem orientado, ele acaba tomando decisões muito precipitadas, decisões que levam verdadeiramente à morte, morte de justos. Quantas e quantas vezes que decisões políticas, econômicas, não levou à morte de tantas crianças, de fome, de miséria, tirou da escola, tirou os jovens da escola, do trabalho. Quantos jovens ficam perdidos, desorientados, buscando aí, com algum tipo de pessoas, adquirir drogas, adquirir outras coisas, para poder ter condições de vida, quando o Estado, quando o governo não oferece. Então, com toda certeza, nós temos um compromisso, o compromisso de socorrer, o compromisso de ajudar, o compromisso de resgatar. Quantas pessoas que nesse tempo estão sofrendo, estão desesperadas, angustiadas, às vezes com síndrome do pânico, às vezes depressivas, por estar de quarentena. Às vezes pessoas totalmente ativas, que trabalhavam, que se dedicavam, não estavam preparadas para o recolhimento, para a quarentena, e agora estão sofrendo, estão padecendo. Com toda certeza, Jesus se compadece de você, Jesus tem compaixão de você, como tem das crianças que passam fomes, como tem também dos jovens desempregados, dos idosos abandonados e esquecidos em tantos lugares. Meus filhos queridos, minhas filhas amadas, nesse dia santo, nesta sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, que nós realmente possamos ser tocados e sentir um pouco de tudo aquilo que Jesus passou. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta decepção. Ele que já havia dito aos discípulos que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, desprezado, humilhado, crucificado e morto. Então hoje, nesse dia, que nós possamos dar uma olhada, quando nós destruímos a natureza, quando nós matamos, quando nós poluímos, quando nós somos violentos, quando nós falamos mal,
das pessoas, julgamos, condenamos, quando não damos a oportunidade de uma criança ter escola, ter infância, ter vida, quando nós não damos oportunidade para que os nossos jovens estudem, trabalhem, quando nós não damos um salário justo, uma aposentadoria justa, para que os nossos idosos possam sobreviver, com toda certeza, é o Cristo que nós estamos crucificando, porque Ele se revela em cada um de nós, Ele se revela nas crianças, nos jovens, Ele se revela também nas famílias destruídas, Ele se revela nos idosos que passam por necessidades, por sofrimento, por desamparo, por abandono. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a encontrar meios de ajudar a superar todas essas dificuldades, que Jesus, que passou por tudo isso, nos inspire com o seu amor, para que a gente possa caminhar e caminhar bem mesmo. Meus filhos queridos e amados, então nesse momento, antes da oração universal, nós vamos cantar um canto, para que a gente vai se preparando para fazer a oração universal, colocando toda a nossa vida, colocando tudo nas mãos de Deus, pedindo a Deus a graça de sentir um pouco de tudo aquilo que Ele sentiu, de tudo aquilo que Ele viveu, de tudo aquilo que Ele passou. Então vamos lá, prepare aí a sua cruz, que depois da oração universal, já nós temos a adoração à cruz. Então na sua casa, com quem você estiver aí, prepara o seu crucifixo, pode ser pequeno, pode ser maior, não importa, o importante é que seja um crucifixo, para você também fazer a sua adoração. Enquanto vamos preparando para a oração universal, vamos cantando. Caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Sérgio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos,
por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade,
lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo, que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora então, meus filhos queridos e amados, o Padre vai trazer o crucifixo, para que ele possa dar o beijo, também as pessoas que estão auxiliando o Padre aqui também, e você aí na sua casa, com quem você estiver aí, tá? Você também pode fazer este gesto, que é um gesto de amor, de carinho ao nosso Deus, e que você realmente quer sentir um pouquinho de tudo aquilo que ele sentiu. Ele sentiu tanta dor, tanto sofrimento por você, por mim, por nós, que nós também tenhamos a força de ajudar ele a carregar o seu fardo, porque ele diz: vinde a mim, aprendam de mim, porque eu quero ajudar você a carregar o seu fardo. Portanto, enquanto o Padre vai até a porta principal para trazer o crucifixo, eu vou pedir para meus filhos cantarem um refrãozinho, tá? Vocês podem cantar um refrãozinho aí para a gente? Enquanto isso, para que o Padre vai. Quando o Padre chegar lá, vocês já sabem, aí a gente faz a entrada do crucifixo, tá? Então você vai se preparando aí, para que você possa também fazer este momento de adoração.
estava lá. O meu crime o esmagou. Maltratado, resignou-se e não abriu a boca. Não abriu a boca. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apaga o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma.
belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu, a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, e pagou o que eu não poderia pagar. Beijo teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Então agora, com toda a fé e com toda a confiança, façamos a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Foi Ele que nos ensinou a pedir ao Pai que nos livre de todos os males. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Então agora, você aí na sua casa, você vai fazer a comunhão espiritual. E para ajudar você a fazer a comunhão espiritual, o padre faz a oração para a comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Ó meu Jesus,
Eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Isso. Agora, aonde você estiver, silencie o máximo que você puder. Olha o silêncio de Deus do dia de hoje, da hora que Jesus faleceu. Jesus fez um pedido para os discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Mas eles não puderam, estavam cansados, exaustos, dormiram. E Jesus disse: vocês não podem vigiar sequer 1 hora comigo? Vocês não têm tempo nem para 1 hora comigo? Meus filhos queridos e amados, é o nosso tempo para Jesus. Enquanto você agradece a Jesus que você recebeu espiritualmente, por essa comunhão espiritual que você fez, Ana Paula, Renan, vamos cantar um momentinho, para as pessoas sentirem-se tocadas verdadeiramente, que cada palavra desse hino, desse louvor,
possa tocar o seu coração, a sua vida. Redenção jorrou daquela cruz, salvação enfim nos alcançou. O perdão em teus olhos encontrei, me salvou, me resgatou, justificou, não poupou seu próprio filho, entregou por amor para tirar condenação que pesava sobre mim. Só tu és refúgio, só tu és bondade, só tu és verdade, Senhor. Só tu és minha paz, só tu és esperança, só tu és graça e amor. Jesus me resgatou, Jesus me salvou, tua luz brilhou, treva dissipou, o caminho abriu, nos ressuscitou. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então eu agradeço muito a você que acompanhou, você que compartilhou. Lembre-se que esse dia, Sexta-feira Santa, é um dia de oração, é um dia de jejum, é um dia de reflexão, é um dia de rever a nossa vida, ver o que nós estamos fazendo da nossa vida. Hoje eu creio que Jesus está falando com você a respeito de tantas crianças, jovens, idosos, tantas famílias que são destruídas, pessoas de idade abandonadas. Onde está o teu irmão? Por que você é tão insensível aos que sofrem, aos que são abandonados? Por quê? Se eu dei a minha vida por você, por quê? Agradeço também
ao Wilson, está ajudando tanto, colaborando tanto com o Padre, com a nossa igreja nesses dias. Muito obrigado, Wilson, muito obrigado mesmo. Também ao Lucas, a Joyce, ao Cleiton, a Kira, Renan, meus filhos cantando aqui, né? Ana Paula e todos os demais aí, que Deus abençoe. Muito obrigado aos leitores, ao ministro, que hoje nos ajudou muito, mas muito obrigado mesmo. O dia não terminou. Vamos continuar em oração, vamos continuar refletindo sobre a nossa vida nessa sexta-feira santa. E amanhã, às 19h30, nós teremos a missa da Vigília Pascal. Amanhã, às 19h30, missa da Vigília Pascal. E no domingo, às 8h da manhã, às 8h da manhã, nós vamos estar celebrando a missa da Páscoa, a missa da ressurreição do Senhor. Que você possa nos acompanhar, Cleito, que você possa fazer alguma coisa para divulgar, convidar, chamar, né? Você, o Jean, enfim, né? O Lucas, algum de vocês possam fazer, tá? Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto o Padre se retira, que depois ele vai se retirar em silêncio, nós vamos cantar. O que nós vamos cantar mesmo? Ninguém te ama como eu, é isso, né? É isso mesmo. Cantemos. Ninguém te ama como eu. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei